católico raiz que prega pra católicos raízes, que nem, quem nunca foi na casa de algum parente, tava lá a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira e ninguém nunca mais abre. E na Bíblia está falando que a Bíblia é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde está falando que não é a única autoridade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas certo. Hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra católica, é hora da gente perguntar. Então posso onde tá? Vou explicar. Aí você vai lá, abre um curso de 12 vezes, de R$20, pra pregar a Bíblia, pra ensinar essas pessoas a refutarem a Bíblia. Não, o meu curso ele não é pra pessoa ler a Bíblia. Pra ler a Bíblia, ela deve ir à missa, fazer a Porque liturgia das horas. Se, sei lá, o Papa hoje declara uma coisa que teologicamente você entende que não é certa, você fica com o Papa ou com a Bíblia? Pode mostrar pra mim nenhuma coisa que a igreja faz que contraria as escrituras, não tem nenhuma. Tem certeza? Tem certeza. Meu Deus, que mundo Tenho você certeza. vive, cara! E chegamos à parte 2 do primeiro tema aí do debate entre um católico versus 19 protestantes, evangélicos, enfim. Eu separei aqui essa segunda parte porque nessa parte tem tudo a ver com uma perguntinha que eu fiz lá na comunidade, que é se mulher sabe ou não debater. Se vocês conhecem alguma boa debatedora, principalmente católica, né? Porque eu até hoje não encontrei. Será que vamos encontrar alguma... no mínimo, assim, uma cristã que saiba debater? Vamos ver aqui agora? Então, só lembrando, tá? O primeiro tema desse debate aí, um católico versus 19 evangélicos, é sobre a Bíblia ser ou não a única autoridade. Ou seja, a Bíblia comprova que existe só o sola escritura? Resumidamente é isso. Vamos ver o que ela fala aqui agora. As duas mulheres, hein? Como é que é o seu nome? Luísa, Luísa, de qual denominação? também não quero citar a denominação. Tudo bem. O que eu ia citar, que é 2 Timóteo 3,16, você já citou. Uhum. E se é útil e para ensino e para repreensão, então é útil para ensino e repreensão dos cristãos. Mas a igreja, Você não ela se nunca considera disse... cristão, A então? igreja nunca disse que a escritura não é útil pra isso. Inclusive, a gente usa todos os dias na missa. Na verdade, eu as vim nossas aqui pra te leituras parabenizar, pessoais. porque, tipo assim, você é um cristão, católico raiz, que prega pra católicos raízes, que nem, quem nunca foi na casa de algum parente, tava lá a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira e ninguém nunca mais abre. Aí você vai lá, abre um curso de 12 vezes, de R$20, pra pregar a Bíblia, pra ensinar essas pessoas a refutarem a Bíblia. Não, o meu curso ele não é pra pessoa ler a Bíblia. Pra ler a Bíblia, ela deve ir à missa, fazer a Porque liturgia das horas. os católicos já não leem a Bíblia. Aí você usa o meu seu é pra curso já responder pra... as acusações que a gente recebe há décadas aqui contra a Igreja Católica. É uma resposta ao que fazem conosco. Ad hominem, oh meu Deus do céu, a pessoa consegue não fazer o ad hominem? Não, ela não consegue, tem que ir pro ataque, um ataque inverídico. Gente, quando eu falo ad hominem, é isso, eu parto pra pessoa, pra acusar a pessoa, e normalmente são acusações que não condiz com a realidade, já falei que a gente lê a Bíblia aqui. E só um ponto, existem pessoas que têm uma Bíblia que está pegando poeira? Sim. É a maioria dos católicos? Não. Quer dizer que a pessoa não lê aquela Bíblia? Não, porque Bíblia, a pessoa pode ter várias. Na minha casa mesmo, tinha várias Bíblias. Bíblia da Pastoral, Bíblia da Ave Maria, duas, a pequena e a grande, quando eu morava com os meus pais, né? Hoje em dia tem aplicativo. Então, assim, não quer dizer que porque tá empoeirado que a pessoa não lê, né? Aí você já está o quê? Julgando a pessoa. E um outro ponto que eu quero falar aqui é em questão de cursos, né? Nós precisamos saber diferenciar aqueles que de fato fazem cursos não para nos manipular, ou seja, tá dentro da Sagrada Escritura, tradição e magistério, e aqueles que querem nos manipular. Aliás, tem muitos evangélicos e protestantes que também têm inúmeros cursos sobre a Bíblia na internet. Então ninguém pode fazer, né? Mas assim, se ele vive dessa questão, ele só vive disso. Gente, não é fácil, tá? Você ficar gravando vídeo, você produzir conteúdo. A gente vive aqui de uma forma enlouquecedora, porque a gente produz conteúdo, é uma escolha nossa, é uma missão nossa, mas nós temos a nossa casa, nós temos a nossa empresa, nós temos a missão na nossa paróquia, que isso a gente não abre mão, além do nosso canal no YouTube. E não é fácil produzir. Então, sim, para aqueles que conseguem sair do seu emprego e viver apenas dessa missão assim, louvado seja Deus. Mas eles precisam custear, porque tem equipamento, tem a internet, tem a luz. Então não é pra ficar se vangloriando disso, mas é uma forma de trabalho, né? Nós vamos ter os frutos do nosso trabalho. Então não há mal nenhum nisso, desde que
Você não use o seu curso para deturpar e apenas pensando na ganância, na questão do dinheiro. Eu já trouxe isso aqui em vídeo, em postagem, no Instagram também, tá? Então, não existe mal nenhum em a pessoa fazer curso, desde que ela siga aquilo que está nas bases do que Deus nos pede. Agora que eu reparei o irmãozinho aqui, fica, meu Deus. Tudo bem? Peraí. Tudo bom? Seu nome? Prazer, Tamis, eu sou Batista. E primeiramente... Eu estudei numa escola batista, a propósito. Olha que legal, parabéns, uma boa escola. Primeiramente, obrigado pelo elogio, né? Reconhecer a gente como teólogos autorizados, principalmente o ministério teológico em cima de uma mulher, pra mim é um privilégio. Bom, você perguntou onde na Bíblia está falando que a Bíblia é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde está falando que não é a única autoridade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas certo. hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra católica, é hora da gente perguntar. Então, Onde tá? Vou explicar pra você. Você sabe tão bem quanto eu que não se faz teologia em cima de um único versículo. Claro. A gente precisa Sim, observar a revelação pra entender. Na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tem diversos textos falando da corrupção do coração do homem. Sim. Diversos textos. O que mais me motiva a acreditar que essa é a palavra de Deus é porque Deus é imutável. E na revelação da história nós vemos que essa palavra não mudou. Agora a tradição mudou várias vezes. Isso não é verdade. O Isso não é homem verdade. é imutável. E aí, Não, olha só. rapidinho, deixa eu só terminar meu argumento. Aí se você diz pra mim que tem uma autoridade maior do que a própria palavra e que essa autoridade... Não é maior do que a própria palavra. tão, sei lá, qual a palavra que eu posso usar? Tão importante quanto? A tradição oral Tá. é tão importante quanto a Sagrada Se Escritura. você diz pra mim que você coloca em posição de igualdade o coração do homem, porque a tradição oral vem do coração do homem, vem Sim. do homem, certo? Não, Você coloca a tradição em tom de... oral Ela tá dos na Bíblia? apóstolos tem dois tipos de tradição. A gente tem que separar aqui. Tradições eclesiásticas, por exemplo, reza em latim, reza em português. Como a gente vai imprimir a Bíblia aqui, se tem zíper ou não. Isso aí é tradição eclesiástica. Certo. Agora, tem uma tradição que é a tradição apostólica, e é essa que São Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses 2,15, que nós devemos seguir. E mais, nosso Senhor Jesus Cristo também diz em Lucas 10,16. Quem tá em casa pega a Bíblia para ver. Quem vos ouve a voz, e ele não fala isso para todo mundo que seguia ele, não. Ele falou isso para os 70 discípulos que ele estava escolhendo junto dos 12 apóstolos. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, é a mim que rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus não deixou nada escrito. Não deixou nem a lista do cânon das escrituras. O que ele deixou foi os 12 apóstolos. Diferente de Moisés, Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tá, Tá lá no então livro do vamos lá. Êxodo. Jesus desce da montanha com o nome de 12 pessoas. Se nós seguirmos essa questão de que o coração do homem é corruptível, nem a Bíblia nós deveríamos seguir, porque ela não caiu do céu. Essa Bíblia aqui, ela não caiu do céu. Ela veio por meio da tradição oral. E aí, seguindo também essa lógica, nós também não deveríamos seguir, porque os apóstolos, eles faziam de forma oral e por meio de cartas. Como a tradição apostólica manda em tudo, não existe essas outras questões de tradições eclesiais, essa Bíblia aqui com zíper não deveria nem acontecer. Nós teríamos que ter as cartas, apenas as cartas, e continuar a tradição oral. E aí, um outro ponto, tá? Quando nós falamos sobre essa questão da corrupção do homem, aí a pessoa, né, ela até falou, mas tenho certeza que ele é imutável porque não mudou. Não mudou porque houveram homens que trouxeram a tradição oral para nós. E aí, se nós cairmos nisso, a gente também vai cair na falácia, naquele falatório de que o pessoal diz que a Bíblia foi escrita por homens, portanto, não devemos seguir, porque eles mudaram conforme eles quiseram. Mas e a corrupção do homem no coração, então? Só que se a Bíblia foi escrita por homens, eles são corruptíveis, logo, eu não tenho que acreditar em nenhuma vírgula do que tá aqui, porque tem muitos versículos, muitas histórias que acabam se contradizendo. Aliás, para muitos, a própria história de Jesus Cristo se contradiz. Tem inúmeras teorias. Entende que aí a gente acaba também dando argumento para aquelas pessoas que não são cristãs a usarem a própria palavra de Deus e os nossos próprios argumentos contra nós mesmos? E um ponto aqui, não existe algo maior do que Deus, do que a palavra de Deus e a palavra de Deus oral e escrita. Não é isso. É que a tradição nos trouxe toda a revelação, a tradição nos trouxe aquilo que nós conhecemos hoje. E o magistério da igreja guarda essa nossa fé. O magistério da igreja nos ajuda a seguirmos de fato, o caminho que é o Cristo. É por isso que existe um magistério. Ele guarda todas essas informações. Então, é necessário uma base. Deus precisou dos apóstolos para espalhar a sua palavra. Quem somos nós para diminuí-los?
E dentro desses apóstolos, existia um magistério que foi Pedro. E quem foi que escolheu Pedro? Foi Jesus Cristo. Então nós precisamos seguir aquilo que Cristo nos deu, que é essa linha, esse tripé importante. Agora vamos ver aí a questão do Papa, né? Que eu sei que incomoda bastante alguns. Se, sei lá, o Papa hoje declara uma coisa que teologicamente você entende que não é certa, você fica com o Papa ou com a Bíblia? Peraí, você falou que se o Papa diz uma coisa que eu acho que não é certa ou que a Bíblia, ou que contraria a Bíblia? Que biblicamente você entende que não é certo, que contraria a Bíblia. O Papa não tem poder, vamos lá, duas coisas. O Papa não tem poder para contrariar. O Papa não tem poder para contrariar a Bíblia. Espero que sim. Se você fica com a Bíblia, o Papa não tem poder para contrariar a Bíblia. É superior à tradição. Ponto. Você não... Irmã, elas não se separam. Não se separam. E um ponto importante que isso tem que entrar na cabeça de católico, hoje em dia até de católico, e também dos irmãos evangélicos, protestantes, enfim, né? E de outras religiões. O Papa, ele não muda nada do que é palavra de Deus, do que é dogma. Ele não tem esse poder, não foi lhe dado este poder. Aliás, até em um vídeo que foi falado do Papa Borgia, né? Mas é o Alexandre VI, que deu vários problemas de nepotismo, enfim, ele não fez nada que foi contrário às escrituras, no sentido de definição para a igreja. Existem os pecados dele, mas dentro da igreja, dentro desta questão da instituição, não foi nada com base em corrupção. Não aconteceu essa corrupção, porque Cristo nos disse que sobre esta igreja, a minha igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão. E ou a gente confia na palavra de Deus, ou a gente vai ficar com um pé cá e um pé lá. Então, não. O Papa, ele não manda nesse sentido de mudar tudo. O Papa não é um Deus. O Papa tem a responsabilidade de guardar aquilo que a tradição nos trouxe em relação à palavra de Deus, em relação à revelação. É por isso que a igreja católica, ela tem muito cuidado em muitas questões. Ela não é essa brincadeira que nem alguns católicos e nem que alguns evangélicos tentam mostrar, tá? Então, o que um cristão católico segue? Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Se o Papa falar alguma coisa contrária à Bíblia, ele não vai falar. Naquilo que é questão dogmática, ele peca, como todos nós. Ele não é perfeito, não. Perfeito só Jesus Cristo. Mas ele não vai fazer nada contra a própria igreja de Cristo. Isso daí é um mito, é uma teoria que o pessoal gosta de falar, né? Que traz até vocês são a Babilônia. Não é, não. Pode mostrar pra mim nenhuma coisa que a igreja faz que contraria as escrituras. Não tem nenhuma. Tem certeza? Tem certeza. Meu Deus, que mundo você vive, cara! Cara, que mundo que você vive. Se você estudasse a igreja católica, você saberia disso, né? Eu vivo no mundo real dos estudos e da obediência. Olha que interessante. Você leu. Lê pra mim de novo, por favor, 2 Timóteo 3, 16, 17. Olha só, né? Quando a gente fala da nossa fé, o que aconteceu aí? As pessoas riram, né? De uma forma bem debochada. Cara, como assim? Não, isso que você tá falando não existe. Existe. Na minha igreja, na fé que eu professo, na doutrina que eu sigo, existe sim. Então, olha só, né, essa questão de forma indireta ou direta, né, inconsciente ou inconscientemente, as pessoas debocham ali pra poder minimizar, diminuir a pessoa e quem sabe aí ela concorda comigo. Por isso que nós temos que ser firmes na fé, na oração, no estudo, na leitura, tanto leitura da palavra quanto na leitura dos documentos da igreja, para que nós não fiquemos ali com esse medo e que essa pressão que é feita sobre nós mude a nossa fé. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é útil para argumentar, para que o homem seja perfeito na medida de Deus. Para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Isso. Quem prepara o homem é a própria palavra de Deus. Se quem prepara o homem é a própria palavra de Deus, não tem autoridade maior do que a própria palavra de Deus. No capítulo anterior de Timóteo, ele fala que a continência e seguir a lei torna o homem útil para toda boa obra também. Vamos só fazer a moral? Marcos fala, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. Já acabou, mãe. Ah, que pena. Mas enfim, é isso. Obrigada. Olha, alguns argumentos aí foram pro ad hominem, mas ela argumentou melhor do que a outra menina. E, conclusão, não encontramos uma boa debatedora cristã, né? Eu sempre falo aqui que eu gosto bastante de debate, né? Eu gosto desses embates, porque eu particularmente aprendo muito. Mas por quê? Sempre que a pessoa fala alguma coisa, eu vou lá na Bíblia, ó, a Bíblia sempre está aqui, eu vou no meu Google, eu vou no Catecismo, eu vou lá no site do Vaticano e vejo se o que a pessoa falou é verdade. Na realidade, não só em debate, tá? Todos os vídeos, tudo aquilo que eu leio, eu vou pra conferir. Inclusive, os comentários de vocês, também já fiz isso, já peguei muita coisa errada que não tinha nada a ver com o que a pessoa tava falando. Mas eu
não sei se existe alguma católica que seja boa no debate. Não conheci. Existem algumas cristãs que não são católicas, por exemplo, a Ana Campagnolo, que eu já trouxe vídeo aqui dela, mas ela não é católica, né? E aí eu fico até nessa questão. Talvez as mulheres não se identifiquem tanto com essa questão de debate. E a Ana também é política, então, querendo ou não, ela precisa debater, né? Então, essas questões aí sempre acaba caindo muito no homem, né? Dessa questão do embate. Sempre é o homem que tá... na questão do debate. Eu sinto falta de uma mulher assim, né, pra representar. Mas eu acho que às vezes a gente é muito emocionada, não ia dar muito certo. A gente já ia partir muito pro ataque, né, porque nós vamos muito pra questão do emocional aqui, né. Eu falo que se eu fosse pra debater, eu ia ser Pedro. Eu ia pegar a espada e ó... Porque eu fico muito nervosa. Claro, o Espírito Santo age, óbvio, né? Por isso que a gente tem sempre que orar. Aliás, todos os comentários que eu já respondi, teve uma vez no começo do canal que eu fui conversando com o irmão, deu uns 200 comentários. Mas eu sempre luto contra essa questão do ad hominem, porque não vai trazer frutos nenhum. E de verdade, todas as vezes que o Espírito Santo ficava, não usa o ad hominem, não usa o ad hominem, não usa o ad hominem, dava muitos frutos mesmo. Então, muitas pessoas não gostam, aliás, muitas inscritas do canal até falam, ai, esses debates não levam a nada. Eu vejo que vocês, homens, gostam muito mais, né? Eu gostaria de conhecer uma mulher que conseguisse debater de forma inteligente, sem ad hominem, sem ficar nervosinha, ou sem bancar uma adolescente. Até porque também não são todos os homens que sabem fazer isso, né? Tem debates que são muito bons, já falei aqui, mas tem outros que não são. Aliás, nesse debate aí, teve alguns que eu gostei da postura, de como falou. Agora, outros foram totalmente desnecessários. Realmente, o debate você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Vocês viram aí, da pressão do risinho, eu já ia mudar minha cara, já não ia dar certo, entendeu? Então, eu sinto muito falta disso, né, de nós mulheres, assim. Mas aí vai vir aqueles caras lá e vai falar, debate não é lugar de mulher. Não, é lugar sim. Lugar de mulher em muitos lugares. Pena que nós não temos uma boa representante. Quem sabe um dia, né? Quem sabe você pode ser essa debatedora. Mas se você conhecer, deixa aqui nos comentários, né? Aliás, teve alguém até que falou sobre Santa Teresa e teve também de uma outra santa, que eu esqueci o nome agora, que até comentou que se tivesse hoje em dia, elas debateriam muito bem. São grandes exemplos, né? Então, eu sinto um pouco disso, assim. Dito isso, até o momento, né, elas foram as últimas que falarei sobre a questão do tema bíblico, não conseguiram convencer, nem comprovar na Bíblia, que a Bíblia fala, é apenas na Escritura que você tem que confiar. Mesmo nesse trecho aí de 2 Timóteo, que eles comentaram, né, não fala apenas na Bíblia, né, porque existe, como a última menina falou, você não pode se basear apenas no versículo, você tem que se basear na revelação toda, em tudo, desde lá do primeiro parágrafo do Antigo Testamento, lá em Gênesis, até o pontinho ali do Apocalipse. Claro, isso dá muito a Bíblia. Então, isso daí deixa uma lição para nós, seja você católico ou protestante. Orar com a Santa Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, óbvio. Estudar a Sagrada Escritura, e você que é católico, prestar atenção nas leituras da Bíblia, que eu sei que tem muitos que acabam não prestando atenção, porque se distraem com aquilo que não precisa. Então preste muita atenção durante a missa, não só na homilia, tem gente que só foca na homilia, mas preste atenção na homilia, mas também nas orações, que você vai ver o quanto você vai lembrar de passagens bíblicas, o quanto que você vai lembrar de outras coisas, ou quando você for ler a passagem, você vai lembrar da homilia, você vai lembrar da Santa Missa. Então é um exercício muito mental que nós precisamos fazer, né? E aí só mostra o quanto nós precisamos sempre levar a sério a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, que não é brincadeira, gente. Nenhum dos três é brincadeira. E não, a igreja leva muito a sério. Ela não leva as coisas de Deus na brincadeira. Apesar de algumas pessoas acharem que sim, mas não, tá bom? Bom, com isso eu encerro essa série de react aí, né, sobre o debate dos um católico versus 19 evangélicos. Me conta se você gostou aí dessa série de vídeos que nós trouxemos. Nós estávamos muito ansiosos em trazer esses vídeos aqui, que foi um debate bom, não foi um debate ruim, não. O saldo foi bem positivo perto de outros, né, que nós tivemos aqui. Me conta aí nos comentários, mas não esquece, tá? Siga essas regras. Evite o que as pessoas fizeram neste vídeo. Não use o ad hominem, né? Se você discorda, tá tudo bem, né? É uma escolha sua discordar. Não precisa concordar com tudo, não. Mas faça respeitando essas regras.
Não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho e compartilhar este vídeo. Me ajude a chegar até 50 mil, é a meta deste ano de 2026. 50 mil inscritos no canal do YouTube. E você que nos segue, nos acompanha, vocês são muito assíduos, muito obrigada. Continuem, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!